Olá amigos, sou Marcelo Antônio e hoje nós vamos falar sobre MDF. Tá? O MDF é um produto que chegou na minha região em torno de 1998, que foi justamente quando eu comecei a trabalhar. Mas no entanto a gente não trabalhava tanto com o MDF, porque era um produto novo. Bom, a gente trabalhava mais com compensado, com a fórmica, com lâmina de madeira. E que era um desafio trabalhar com compensado. O marceneiro trabalhando com compensado era problema puro em relação, por exemplo, a cupim, né? Você fazia um closet, como eu cheguei a fazer um closet completo, com um mês a cliente me chamou informando que já tinha os primeiros pozinhos de cupim. Então a gente tinha que estar sempre trabalhando a peça, passando um produto para evitar que o cupim viesse a tomar conta do compensado. Haja visto que, pelo que eu percebi na época, não adiantava muito não. Com 1 ano, 2 anos, aquele cupim ele só retardava a ação do cupim, entendeu? Bom, o que acontece? Em 1998, quando começou a chegar os primeiros MDFs na minha região, tinha uma empresa que veio para aquele nicho de mercado, montou uma empresa de beneficiamento de MDFs. O que é que ele fazia? Ele vendia para o marceneiro o MDF cortado e fitado. Isso já existia em 1999, imagine. Então o que acontece? Eles inclusive na época a moda das portas de cozinha e portas de armário de quarto era cantos arredondados. Até isso essa empresa fazia, porque ele comprava o MDF de uma face só, né? Uma face é aquela parte branca de um lado e do outro lado era cru. O que é que ele fazia? Ele passava na tupia, arredondava e depois colava com uma fórmica conhecida como post-forme. Essa fórmica era uma fórmica que, quando é aquecida, ela fazia o dobramento dela naquelas curvas do MDF. Então ele vendia as portas arredondadas. Então nós marceneiros chegava lá com um projeto, passava todas as medidas, ele entregava a chapa cortada, fitada e as portas como nós queríamos, de qual a cor que você quisesse. Ele fazia, dependendo da fórmica que ele trabalhava. Entendeu? Ele era pequeno, mas importava esse MDF do Chile e da Argentina. Cansei de chegar lá e encontrar o caminhão com o container descarregando. No Brasil, naquela época, não tinha fábricas de MDF. Vinha do Chile e da Argentina. Bom, com a chegada das indústrias de MDF no Brasil, começaram a chegar também as grandes madeireiras interessadas naquele nicho de mercado que era MDF para confecção de imóveis. Aí você chega e diz assim: poxa, mas o MDF é um produto de má qualidade. O produto é de má qualidade quando tem infiltração de água e quando tem umidade, né? Imagine, minha mãe tinha armários de cozinha por mais de 22 anos, o mesmo armário em aglomerado, que hoje é conhecido como MDP. O aglomerado era realmente um produto muito mais frágil do que o MDF. E, no entanto, ela teve por 22 anos. A questão do MDF, do compensado e do aglomerado é a utilização. Se você colocar o armário na parede, deixar ele lá, faz a limpeza dele sempre e tiver cuidado, ele vai durar os 22 anos, 25 anos ou até mais do que isso. É questão, é madeira, ou melhor, não é bem madeira, o compensado, o MDF e o aglomerado, eles não suportam umidade nem água. O compensado, por sinal, eles criavam mofo, né? Eles criavam mofo, muitas vezes. Então, esta empresa daqui da minha região fechou com a chegada dos grandes, né?
Também não vou dizer aqui o nome das empresas. Essas empresas, elas trouxe consigo a variedade muito grande de MDFs, MDF de todas as espessuras. Afinal de contas, na minha região, como é Salvador, na Bahia, ele está mais central, então qualquer coisa chega aqui com muita facilidade. Sai de São Paulo, Rio de Janeiro, daquela região do sul para cá é mais fácil. O Nordeste tem um pouco de dificuldade, né? Porque por causa da distância. Mas Salvador, região Nordeste também, mas fica mais no centro. Então, aí o que acontece? Hoje nós temos 4 grandes madeireiras que fornecem todos esses produtos e uma variedade enorme. Você fica impressionado, eles usam todos os produtos de um catálogo, dos 4 catálogos que existem no mercado, entendeu? E o MDF que você compra nas madeireiras é de alta densidade, porque as fábricas elas fabricam MDF de baixa densidade, de alta densidade, mas elas só vendem para as madeireiras, as fábricas, eles só vendem para as madeireiras o produto de alta densidade. O de baixa densidade, eles são destinados às fábricas de móveis, que normalmente todas estão localizadas no sul, né? São próximas a ela, por sinal. Para você ter uma ideia, o peso de um pedaço de MDF chega a ser a metade do outro. Então a densidade, né? Talvez a prensa do MDF seja diferente da que nós recebemos nas madeireiras. E outra coisa, já existe hoje o MDF, a gente conhece, a gente chama de naval, né? A madeireira chama de um outro nome, que eu não estou muito lembrado, mas a gente sempre chama ele de naval. Você tem MDF naval aí? O MDF naval, ele é até verdinho aqui, ó, por dentro, tá? Esse é um produto que ele não tem garantia. Se você comprar na madeireira, porque ele é naval, ele resiste à água, é mentira. Não tem garantia, a madeireira não lhe dá garantia. Mas teve um dia, que aqui no fundo da minha marcenaria, quando chove tem um alagamentozinho, foi o que eu fiz. Eu peguei uma chapa dessa, um pedaço desse MDF naval, e joguei na água lá e deixei. Passou 2 dias esse MDF lá. Eu nunca acreditei muito no naval, imagina que coisa, né? Como eles não davam garantia também, eu não acreditava. E aí 2 dias depois, eu fui lá buscar a peça, já tinha até parado de chover, a peça estava no chão. Ele realmente resistiu à água. O que aconteceu? Essa beiradinha aqui, ó, teve uma ligeira alteração. Se essa peça não fosse preparada, ele estaria 2 vezes mais grossa toda ela, tá? O MDF, por exemplo, esse lado aqui tá cheio de poeira. Este lado aqui você pode colocar um copo de água. Como tem um melamínico, não vai chegar ao MDF. Se você colocar um copo de água aqui em cima, como o MDF está cru, ele vai inchar. Se esse lado não tivesse o melamínico e fosse cru, e você colocasse um copo de água aqui, e ele suasse, né, o MDF, ele simplesmente incharia o MDF. Então, o MDF naval é um produto, como eu disse a vocês, a garantia aqui ele mas que eu não garanto nada. E é assim que você deve vender um produto feito com MDF naval, tá? Inclusive, a Arauco, uma empresa chilena, ela comprou em 2017 a Maciça, que por sinal eu gostava de trabalhar mais com a Maciça. Por quê? Porque a Maciça era uma matéria-prima, o melamínico dela passava na minha máquina e não estaqueava muito. A Duratex, apesar de ser o MDF que me parecia melhor, o melamínico era muito duro, então estaqueava um pouco. Quem tinha sua máquina de precisão e que a máquina que corta o MDF tem que ter disco grande,
e o máximo de disco possível e rotação por minuto máxima que você puder. E isso faz com que ele corte o MDF sem estaquear. Outro detalhe, esses discos de serra, antigamente, elas não cegavam. A gente cortava anos e anos com aquele disco não cegava. Hoje ele cega. Por quê? Porque este melamínico aqui do MDF, o MDF em si ele não é duro, tá? É macio para o disco de serra. Mas o melamínico ele é duro. Quando a serra bate nele, ela cega. Tanto que hoje tem máquinas à venda para aquelas pessoas que, né, é mais um nicho de mercado. Vamos amolar lâminas de serra. Então hoje tem gente que tem máquinas para isso, para fazer amolar o disco, porque um disco desse é um disco caro, né? O do grande, não do pequeno que a gente usa aí. Eu tenho uma máquina aí, minha máquina é da menor, o disco do meu custa R$70, eu compro, mas outros custam 250, 350, 450, então vale a pena você fazer, mandar amolar, tá bom? Qual a diferença do MDF para o MDP? O MDF é o MDF que a gente já conhece, mas e o MDP? Que matéria-prima é essa? As indústrias moveleiras, para dar um arranque, né? Vamos dizer assim, uma rearrancada nos móveis, que quando se dizia que era aglomerado, não tinha crédito nenhum, por se tratar de uma matéria-prima de baixa qualidade, principalmente o aglomerado que ia para as indústrias moveleiras, eles mudaram o nome, fizeram mudança. Não, vamos chamar isso de MDP agora, que é um produto melhor. Mas no fundo dizem que é melhor, mas no fundo não passa de aglomerado. Tanto que agora já existe MDP naval, né? Quer dizer, não é aglomerado naval, é MDP naval, é a mesma coisa, né? Então já existe, porque o aglomerado, ele tinha qualidade de acordo com a cola que eles usavam para fazer a compactação do bagaço, né? Porque era um bagaço eram fibras e fibras, não, fibra no caso é MDF, naquele caso eram bagaços de madeira, né? Que eles faziam o aglomerado MDP. Eu passei uma época na Europa, fui trabalhar lá, trabalhei por 5 anos, e o MDF da Europa, você pegava uma chave e fazia isso do lado dele, ele não espatifava. Até hoje a Europa trabalha com aglomerado, MDP. Até hoje, porque lá o MDP é de boa qualidade e no Brasil era de baixa qualidade, porque aqui a gente sabe bem que as indústrias elas vivem, o sujeito hoje abre uma empresa e ele quer que essa empresa comece a lhe dar lucro no mês seguinte, né? As empresas da Europa, da América do Norte, tudo mais, elas abrem hoje e, para você ter uma ideia, o governo, você só começa a pagar imposto às vezes 2 anos depois. Por quê? Porque ele vai lhe dar a oportunidade de você crescer para depois você começar a pagar imposto. Porque naquela fase de 2 anos é a fase de você tirar o que você investiu. Aqui não, aqui o sujeito quer tirar o dinheiro no mês seguinte e aí já cobra caro. E para ele cobrar caro para ganhar logo, ele tem que pegar o aglomerado e botar o aglomerado de baixa qualidade. É o meu ver, né? Eu acredito que seja isso, né? Vamos lá. Você chega na madeireira hoje, tem uma variedade enorme de MDFs. Você já imaginou o que é uma Arauco, Duratex, Alcatex fornecendo produtos
Esse era o antigo catálogo da Maciça. Observe. A quantidade de modelos, e isso aqui era, às vezes com 8 meses, esse catálogo já vinha um catálogo novo com novidade. Às vezes com 3 meses já chegava outras novidades. Você já imaginou uma empresa, ela ter no seu estoque MDFs de 6, de 9, de 15, de 18, de 25 milímetros? Esse é o atual catálogo da fusão da Arauco com a Maciça. Você já imaginou uma madeireira ter todos esses modelos? Uma madeireira ter todos esses modelos, como eu disse, na espessura de 6, espessura de 6, que é para fundo de armário, para espessura de 15, a de 9 eu não trabalho, por isso que eu nem tenho aqui para mostrar a vocês. Aqui é de 15, tá? Essa é de 18. E essa é de 25. Nas grandes cidades, não pode dizer que todo o Brasil é bem assistido em relação a isso, porque uma vez eu fui fazer um serviço no Pará e quando cheguei lá em Belém, me choquei que tinha lá duas grandes lojas do ramo, que por sinal tem aqui também na minha região, e eles não faziam fitamento e não tinha, por exemplo, eu precisava de 52 chapas de um tipo só, eles não tinham. Eles não tinham 25 milímetros, eles só tinham até no máximo 18. Quer dizer, como era um produto que estava saindo do sul para o norte, não é? E eu acho que essa dificuldade, o produto, com toda certeza, os MDFs que eu comprei lá foram muito mais caros que o que eu comprou aqui em Salvador. E o Brasil é assim, ele é muito grande, né? São muitos quilômetros, né? De travessia do norte ao sul. Então tem esse probleminha aí. Bom, aqui na minha região eu não tenho esse problema. Eu encontro todas as marcas, de todas as espessuras, a quantidade que eu precisar. E se nenhuma loja não tiver a quantidade que eu quero, eu vou na outra e compro o restante. Todos estes modelos de MDF, você compra também a sua fita, nas espessuras de 19, 22 e 35, e compra também os seus tapa-furo, que é autocolante. Ó, você solta aqui, ele é autocolante. Então é isso aí, meus amigos. Nós, aqui no Brasil, temos essas grandes indústrias com esta enorme variedade, né? Uma variedade enorme à nossa disposição para fazer coisas bonitas para nossos clientes. Tá bom? Obrigado aí pela atenção.